Felipe, hoje teve também uma novidade, que foi a divulgação do relatório do Conselho Nacional de Justiça, que ele fez uma investigação sobre a 13ª Vara de Curitiba e sobre o TRF4, e o relatório é pesado, tem muitos indícios de corrupção, menciona o fundo Lava Jato, aqueles 2,5 bilhões que eles tentaram criar um fundo lá, enfim, um relatório que aponta, dizem que foi caótico a gestão dos recursos da Lava Jato. Como você vê, né, inclusive entrevistei aqui o Cacai, o advogado, ele fala que... Estava lendo o relatório agora, Miguel. Exatamente, eu entrevistei o Cacai, ele falou comigo que esse relatório, ele elogia o relatório, o CNJ, fala que é muito importante que o CNJ comece a investigar, porque o Moro foi condenado como um juiz parcial, então é preciso que se dê consequência a isso. E ele menciona a situação do juiz Eduardo Apio, que era o responsável pela 13ª Vara, foi afastado. Ele fala, diante desses fatos, era importante que o STF restituísse o Eduardo Apio, porque ele estava investigando justamente esse tipo de irregularidade lá. Foi afastado porque disseram que não tinha nada de errado e o relatório prova que havia muita coisa de errado. Como é que você vê esse relatório? Primeiro, nada que não se falasse em todos os corredores da justiça, né, Miguel? Assim, e digo mais, eu espero que essa correção seja feita com a mesma seriedade na 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, porque o que se diz aqui é que há coisas ainda mais graves de malversação de recursos públicos, de administração. Na verdade, essas varas passaram a fazer política. Eu vou contar um caso aqui em 5 segundos. Um dia o presidente da Ordem acorda com uma matéria do Hélio Gaspari que fala na utilização de 1 bilhão via Transparência Brasil, de 1 bilhão da multa da Petrobras, numa fundação que estava sendo criada dos procuradores da República. Inclusive, um procurador da República já havia se aposentado para assumir o que seria essa espécie de partido político dos procuradores da República, usando o dinheiro das multas da Lava Jato de Curitiba e também dinheiro de multas da Lava Jato do Rio de Janeiro. Pois bem, na segunda-feira, eu distribuí uma ação no Supremo Tribunal Federal e consegui o bloqueio desses valores. Na quarta-feira, o ex-deputado, agora ex-deputado Deltan Dallagnol, compareceu ao meu gabinete e disse que estava lá para explicar as motivações dos procuradores da República para a utilização daquele dinheiro. E dizendo que tinha ótimas intenções, eu disse que o problema não era a intenção, mas era a ilegalidade da utilização de verba pública para aquela finalidade, até porque são verbas públicas cuja destinação estavam previstas em lei, inclusive fundos que na época eram geridos pelo próprio Ministério da Justiça, que tinha o doutor Sérgio Moro como titular da pasta. Mas veja a loucura que o Brasil viveu. Se entregou para esse grupo, essa verdadeira milícia que se organizou na primeira instância do Ministério Público de Curitiba e da Vara Federal de Curitiba. E aqui no Rio de Janeiro, uma espécie de franquia ou filial dessa milícia à margem da lei, que fazia política, que apoiava políticos, elegia para cargos, que construiu a vitória de Bolsonaro em 2018, e como tudo no Brasil, poder político exacerbado vem acompanhado de dinheiro. É da história desse país. E passaram a livremente administrar um caixa bilionário, e desse mato vai sair muita coisa. Então, está de parabéns o Conselho Nacional de Justiça, o corregedor Luiz Felipe Salomão, porque nós temos que levantar esse véu e deixar que apareça tudo que está lá. Eu estou esperando, quero dizer aqui, a correção, o resultado da mesma correção na 7ª Vara do Rio de Janeiro. Muita coisa virá a público. Algumas de cunho absurdo institucional, como esse, que era a criação de um verdadeiro e bilionário partido da Procuradoria da República, ou de setores da Procuradoria da República, para sermos justos com a carreira de Procurador da República, e outros, tenho certeza, pela voz dos corredores, tenho certeza que muita coisa, inclusive de malversação desses valores, virá a público nos próximos meses.
Felipe, está havendo uma correção também no Rio de Janeiro? Na Lava Jato do Rio de Janeiro? Até porque o doutor Marcelo Bretas está afastado. Né? E aqui foi show de horrores. Né? Aqui ele elegeu um governador, aqui ele utilizou esse dinheiro para fazer política, ele comprava carteira para a escola, programa para o Banco Central, ele tinha poder discricionário, ele administrava um caixa, ele tinha um tesoureiro que era agente da Polícia Federal e fazia tesouraria de vara federal. Ou seja, um negócio que não existe. Não existe. Né? Então, assim, tudo isso tem que virar público, até como um processo de aprimoramento do Poder Judiciário, para que não se repita. Volto a dizer o que eu disse na primeira pergunta. Se nós diminuirmos ou minimizarmos o que aconteceu, esse ovo da serpente fica aí, fica chocando os seus filhotes. Ele pode estar até aparentemente dormente, ele pode estar inativo, mas ele volta com tudo, porque nós descobrimos que há um espírito autoritário nas nossas instituições e na nossa sociedade. Você é a terceira pessoa que usa essa expressão ovo da serpente hoje, relacionado a esse processo da Lava Jato. Foi o Cacai, foi a Ingrid também falou, todo mundo sem saber o que outros tinham dito, mas é uma coisa que é um fato, por exemplo, a investigação, as revelações do que a Lava Jato fez tem vindo à tona há alguns anos já. Teve a Vaza Jato, Operação Spoofing, muita coisa veio à tona, e o próprio processo político também acabou mostrando muita coisa, né? E o ministro do Supremo, Dias Toffoli, na semana passada, tomou uma decisão, publicou uma decisão também muito dura, apontando muitas irregularidades na Lava Jato, dizendo que a prisão do Lula tinha sido um erro histórico. E entre os fatos que ele aponta, ele também publica nessa sentença vários trechos de conversas, dá acesso às conversas a todas as pessoas que estão de alguma forma envolvidas, e manda as instituições, as principais instituições do país a investigar a fundo o que houve, e menciona alguns casos particularmente graves, por exemplo, com a troca ilegal de informações com governos estrangeiros, que antes mesmo de oficialização de acordos, mas independente dessa coisa do acordo, houve entrega de informações, a maneira como foi construído, todo o processo como foi construído, a troca de informações com o Departamento de Justiça americano, com a Suíça, tudo de forma para destruir as empresas brasileiras. Até hoje ninguém consegue entender o que eles achavam que podiam ganhar com isso, com a destruição da Odebrecht, destruição de grandes empresas nacionais. Mas como é que você vê essas trocas de informação da Lava Jato com governos estrangeiros? Você acha que isso aí pode mobilizar ainda alguma investigação sobre isso? Sim, com certeza. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem indícios, por exemplo, na 7ª Vara, de reuniões de procuradores da República, reuniões informais com a presença de agentes do FBI nos Estados Unidos para mobilizar empresários a delações no Brasil, empresários que já estavam lá, que até hoje estão exilados lá, exilados não, tem cidadania, e houve reuniões informais com participação de agentes do Departamento de Estado americano, em espaços que seriam do próprio FBI. Eu acho que tudo isso tem que vir à luz. Eu acho que aí é a duplo processo, né? Primeiro, eu acho que tem que haver punição, sim, né? Nesse caso, eu sinto, por exemplo, eu vejo o CNJ agindo e sinto muita timidez no Conselho Nacional do Ministério Público, né? Porque os excessos aconteceram, e foram muitos os excessos por parte de procuradores da República. Não estou defendendo aqui punições unilaterais, não estou defendendo aqui caça às bruxas, de jeito nenhum, mas acho que o CNMP tem um papel institucional que honre a própria ideia, a própria idealização do legislador, né? Quando criou esses órgãos de controle externo, que não são bem de controle externo, que é majoritariamente controlados pelas próprias corporações e pelas próprias instituições, mas que tem um papel de avanço institucional. Então, eu acho o CNMP até agora muito tímido nisso, né? E acho que seria aí um locus muito, muito importante, principalmente essas colaborações informais
que ocorreram entre setores da Procuradoria do Ministério Público Federal e agentes internacionais para a gente possa entender. Os Estados Unidos demoraram, já falei isso aqui no teu programa. Eu acho que a gente não se pode repetir o erro que nós tivemos institucionalmente, da demolição de setores da economia brasileira, porque o Brasil não é um país pequeno ou desimportante na lógica econômica mundial. É uma das maiores economias do mundo. É óbvio que interessa a muita gente a destruição de setores do conhecimento, do know-how e da atividade econômica brasileira. Então, nós não podemos ter a ingenuidade de achar que essas coisas não estão entrelaçadas, inclusive a manipulação delas na opinião pública via as fake news, via o controle miliciano dessas hordas digitais que se montaram. Então, a gente precisa usar esse momento de respiro. A sociedade e as instituições brasileiras estão respirando para aprimorar essas instituições e esses controles. Quero aqui, mais uma vez, cobrar do CNMP uma ação mais firme, como está tendo o Conselho Nacional de Justiça. Você lembrou bem do Conselho Nacional do Ministério Público, e é importante falar do Rio de Janeiro também, que houve outro caso emblemático que marcou muito a nossa geração, né? Posso até falar assim, que foi a maneira como o Ministério Público do Rio de Janeiro perseguiu o Almirante Otton, que era o herói, o pai da energia, do Programa de Energia Nuclear do Brasil, e todo o processo foi de uma brutalidade, de uma crueldade impressionante. Um senhor já com muita idade e que foi preso durante muito tempo. Eu lembro, Felipe, por exemplo, de uma dos despachos do Ministério Público, né, porque pegaram até o celular dele, ele tinha uma mulher com Alzheimer, que ele precisava falar todo dia com a esposa dele, nem isso deixaram, entendeu? Uma maldade. É um despacho do Ministério Público, porque dizia que eles acusavam o Almirante Otton de não saber nada, de a consultoria dele não valer nada, que aí ele apresentou um documento, não, isso aqui não vale nada. Como se algum procurador entendesse de energia nuclear, ou como se o Almirante Otton fosse louco de colocar uma fórmula de energia nuclear na mão de um procurador desse. Né? Fórmulas essa que qualquer país estrangeiro, ele fala isso, um governo estrangeiro pagaria bilhões de dólares por as fórmulas que ele tinha na cabeça. E que, evidentemente, ele pode dar consultoria para algumas empresas, a consultoria principal dele era o governo brasileiro, o país, né? Ele criou o Programa Nuclear Brasileiro. E, enfim, esse tipo de coisa que os procuradores fizeram, que choca muito, né? E o Rio de Janeiro sofreu muito, porque aqui a gente foi interrompida a Angra 3, logo no início da Lava Jato, foi interrompido o processo submarino nuclear, foi desativado todo o processo dos estaleiros navais do Rio de Janeiro, e assim que começa a Lava Jato, eles suspendem a Comperj, que seria a maior refinaria de petróleo da América Latina, e que criaria um cinturão industrial na Baixada Fluminense. Como é que a gente vê, como é que você vê que a gente pode correr atrás desse prejuízo para o Rio de Janeiro, para o Brasil, né, para a gente reconstruir esses grandes projetos nacionais, sendo que o Estado brasileiro está traumatizado ainda. A gente vê uma burocracia ainda traumatizada, com medo de fazer qualquer coisa, de aprovar, de assinar, e vir um procurador desse e mandar prender. Como é que você vê a saída para esse túnel? Por isso que eu acho que é tão relevante para todos nós, e esses órgãos, e esses conselhos, e a ordem, e o judiciário, temos um foco não só na punição, mas no aprimoramento institucional. Eu gosto de vir no teu programa, apesar da gente pensar muito parecido. Eu tenho usado esse teu mesmo termo, que é o trauma. Você nota que o Rio de Janeiro tem um trauma tão profundo na vida pública do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro nem ousa voltar a pensar grande, né? Você vê, a gente apresentou no PAC, nesse PAC que o presidente está tentando botar de pé, a gente não botou um projeto estratégico direito, né? A gente não conseguiu colocar, a gente não consegue resolver o problema da mobilidade urbana. São Paulo, que não passou por um trauma tão severo, continua tendo permanentemente desenvolvimento de linhas de metrô, de trem. Rio de Janeiro desmobilizou todo e qualquer projeto mais ousado, porque a sociedade está traumatizada, a vida pública está traumatizada, houve a desestruturação da legitimidade dos próprios órgãos de controle. Então, é muito grave o que aconteceu no Rio de Janeiro. Se nós não fizermos um processo que seja em muitos paralelos, né, tem que correr vários processos ao mesmo tempo.
o de punição, o de aprimoramento institucional, a recuperação da credibilidade, da capacidade de projetos para o Estado, porque eu estimo que para o Rio de Janeiro nós vamos ter aí nós não tivemos uma década perdida como o resto do Brasil. O Rio de Janeiro provavelmente tem 2 décadas perdidas. Até que o Rio de Janeiro volte a pensar estrategicamente no seu desenvolvimento, provavelmente 2 décadas terão ido embora. Esse será o prejuízo dessa franquia, né? Dessa espécie de McDonald's, quero aqui nem falar de empresa, essa pequena franquia aqui da Lava Jato instalada na 7ª Vara, né? Que de uma forma, até de certa forma folclórica ou mais perversa, destruiu o Estado, né? Como não se ousou fazer em lugar nenhum, né? Aqui nós temos um Estado a ser reconstruído e que o resto do Brasil não compreende esse processo histórico na sua inteireza. Na realidade, durante esse período todo, e até hoje, o Rio não tem um projeto de mobilidade urbana em transporte sobre trilhos, por exemplo, que sonhava no passado de fazer um trem de alta velocidade ligando Rio a São Paulo. Esse projeto foi engavetado, e ninguém mais fala disso. Eu fico impressionado, Felipe, como... Não, tudo que aconteceu parece que retirou do Brasil a capacidade de sonhar, né? Parece que retirou do Brasil a capacidade de planejar. O país que, gostando ou não, já planejou uma nova capital. Na ditadura, um presidente enfrentou os Estados Unidos para ter, junto com os intelectuais, setores da intelectualidade, para ter energia nuclear, como países de ponta. O Brasil, e aí não é de direita nem de esquerda essa pauta, o Brasil perdeu a capacidade de planejar grande, de pensar grande. É como se a mediocridade tivesse tomado conta de todas as forças, de todos os setores, junto com um medo e um poder exacerbado de setores da burocracia judicial, da área jurídica, né, hiper remunerada, que matou a produtividade do país, a capacidade de produção do país, né? Então, assim, é muito sério. Longe de mim, aqui nesse em qualquer lugar, sozinho, querer dar soluções para isso.